versículo 1. Amém? Glória a Deus. Nos diz: depois da morte de Josué, os israelitas perguntaram ao Senhor: quem de nós será o primeiro a atacar os cananeus? O Senhor respondeu: Judá será o primeiro. Eu entreguei a terra em suas mãos. Então os homens de Judá disseram aos seus irmãos de Simeão: venham conosco ao território que nos foi designado por sorteio e lutemos contra os cananeus. Iremos com vocês para o território que lhes foi dado. E os homens de Simeão foram com eles. Quando os homens de Judá atacaram, o Senhor entregou os cananeus e os ferezeus nas mãos deles, e eles mataram 10.000 homens em Bezeque. Foi lá que encontraram Adoni-Bezeque, lutaram contra ele e derrotaram os cananeus e os ferezeus. Adoni-Bezeque fugiu, mas eles o perseguiram e o prenderam, e lhe cortaram os polegares das mãos e dos pés. Então Adoni-Bezeque disse: 70 reis, com os seus polegares das mãos e dos pés cortados, apanham migalhas debaixo da minha mesa. Agora Deus me retribuiu por aquilo que lhes fiz. Eles o levaram para Jerusalém, onde morreu. Amém? Até aí. Senhor, nós queremos te louvar e te agradecer, Pai, pela tua palavra. Venha ministrar aos nossos corações. Eu quero quebrar toda a oposição a ela, por isso todo o cansaço, toda a sonolência, toda a divagação da mente, nós colocamos por terra e te pedimos: o Espírito Santo de Deus, flua, manifeste a tua glória e usa-me, Senhor Deus, como instrumento. Eu diminuo para que o Senhor cresça. Usa-me aqui nesta noite, Pai, que o Senhor seja exaltado, que a tua vontade seja estabelecida, que a tua palavra possa entrar nos nossos corações e nos trazer, Pai, aquilo que nós necessitamos para mudar a nossa história. Por isso, Pai, certos da tua bênção, certos, Senhor, da tua fidelidade, nós te adoramos em nome de Jesus. Amém, amém, aleluia. Amém? Nós vemos nesses versículos falando de uma batalha, aonde Adoni-Bezeque foi derrotado. Adoni-Bezeque, que tem numa tradução livre, o seu nome dito como o Senhor das brechas ou das oportunidades, ou também o Senhor da dispersão. Nós vemos que esse rei, ele era tão poderoso que ele tinha debaixo do seu jugo ou debaixo do seu comando 70 reis. Esses reis estavam debaixo da sua mesa comendo as migalhas. E esses homens foram amputados dos seus polegares, das mãos e dos pés. E assim, nós vemos que nesta batalha, que eles tiveram contra o povo judeu, o Senhor deu a direção, o Senhor havia dito: olha, eu dei a vocês os seus inimigos. O Senhor então foi aquele rei que não foi para debaixo da mesa do inimigo, mas pelo contrário, o subjugou. Ele então havia vencido 70 reis, mas quando ele enfrentou o Senhor dos Senhores, ele foi subjugado. Por isso, nessa noite eu começo a te falar que o inimigo, ele pode ter batalhado, ele pode ter vencido várias e várias batalhas, ele pode ter até nos trazido a intenção ou a impressão de que nós não conseguiríamos ir além e vencer aquilo que tem nos assolado. Mas saiba que o Senhor dos Senhores assumiu o controle, e esta batalha agora é Ele que vai te dar a vitória em nome de Jesus Cristo. Amém? Então nós vemos que o título dessa palavra
restaurando o equilíbrio. E conforme eu vou pregando, você vai entender o motivo desse título. Então nós vemos que este rei, ele se iguala a muitas entidades, ou alguma entidade que de repente também espiritualmente quer imprimir em nós as mesmas condições que aquele rei impunha sobre aqueles homens que eram dominados. Então, a partir do momento que ele estava ali cortando os seus polegares, ele estava também colocando aqueles homens numa condição de inferioridade. Ele estava colocando aqueles homens numa condição de roubo. Então, quando ele ia e os colocava debaixo da sua mesa, em primeiro lugar, ele tirava o poder de guerrear. Ele tirava a capacidade de lutar. Então, ele fazia com que houvesse um impedimento de que aquele rei voltasse a empunhar uma arma. Por que isso? Porque os nossos polegares, eles são os dedos mais importantes das nossas mãos. Por quê? Porque nos nossos polegares, nós temos 9 músculos, 3 nervos. Enquanto nos outros dedos, nós só temos tendões. Então, a força está no nosso polegar. Então, quando nós podemos fechar, fazer força, segurar algo, é a empunhadura do nosso polegar que nos dá essa capacitação. Agora, a partir do momento que você não tem o seu polegar na ativa, a tua força, a tua capacidade de luta, ela é retirada. Aqueles reis que iam para o campo de batalha não podiam mais empunhar uma arma, porque agora a firmeza das suas mãos eram tiradas. E muitas vezes nós estamos enfrentando lutas e estamos nos sentindo incapazes de enfrentar a condição na nossa vida profissional, incapazes de passar pela luta financeira, incapazes de nós enfrentarmos, de repente, os problemas familiares, conjugais, a situação com os nossos filhos. Nós começamos, de repente, realmente a nos sentirmos subjugados. Aqueles homens estavam incapacitados e estavam numa condição de roubo, de miséria, reis que tinham poder, que tinham pessoas que estavam debaixo do seu comando, agora não podiam nem se defender, estavam debaixo da opressão daquele homem. O inimigo, ele quer tirar a firmeza das nossas mãos, ele quer que nós não consigamos tomar posse, né? Eu tomo posse. Ele não quer que você tome posse das bênçãos que o Senhor tem. Ele não quer que você consiga segurar as bênçãos que Deus já liberou sobre a tua vida. Que você hoje declare: olha, o meu casamento é bendito, o inimigo não vai tomar a minha esposa, o meu marido, os meus filhos, eles não serão roubados por nenhuma contaminação de aí de fora, porque eles estão firmes naquilo que o Senhor estabeleceu, e eu não os soltarei, para que eles sejam roubados em coisa alguma. Firmeza, que o Senhor hoje quer nos trazer, destreza para lutar. A segunda coisa que esse rei fazia ao cortar os polegares daqueles homens, era tirar a identidade. Nós temos uma identidade, ou nós temos uma digital, que é única. Ninguém tem uma digital igual a outra. Isso nos dá uma identidade. Então aquele rei fazia com que aquelas pessoas, aqueles reis, se tornassem pessoas comuns. Quem são esses homens debaixo da mesa? São os homens amputados. Mas eles, o título de reinado, a soberania que aqueles homens tinham, a riqueza que eles já tiveram, as conquistas que eles realizaram, tudo agora ficou subjugado porque eles perderam a sua identidade. E o inimigo hoje, ele quer, diante das circunstâncias, que nós passemos a nos chamar o problema que nós temos vivido. Ah, é um doente, é um fracassado.
Mas hoje, o Senhor quer que nós resgatemos e nos posicionemos, porque a partir do momento que Ele nos rouba a nossa identidade, Ele nos faz com que nos tornemos pessoas idênticas, sem opinião, massa de manobra, que possamos de repente andar em modas criadas por outros, que adotemos opinião dos outros, que sejamos escravos, que não tenhamos liberdade e nem opinião própria. Nós começamos de repente a falar assim: o que será que fulano falou? O que será que fulano quer que eu faça? O que será que... Perdemos a nossa posição, a nossa autenticidade. O Senhor te fez para poder ser soberano. O Senhor te deu uma estrutura e te deu um nome, te deu uma identidade. Não permita que o inimigo te roube em nome de Jesus Cristo. Amém? A terceira coisa que o inimigo quer nos roubar é a força. Esse rei, ao amputar aqueles homens, tiravam, não é como eu falei, nós temos músculos, nervos nos polegares, e é interessante porque os polegares dos pés, ele também nos dá impulso, né? É aquele que nos dá capacidade de dar um pinote. Então, sem os polegares dos pés, aqueles reis não podiam correr, eles não tinham força para poder sair daquela situação. Então eles ficavam aprisionados, enfraquecidos, devido àquela amputação. E quantas vezes nós estamos assim? Não temos força para orar, não temos força para continuar, para poder sair das circunstâncias que nós estamos. De repente nós falamos: poxa, eu orava, eu era uma pessoa determinada, eu não permitia que ninguém tirasse aquilo que me é importante, mas agora eu não tenho vigor, eu estou enfraquecido, eu estou cansado, estou exausto. Aqueles homens debaixo daquela mesa, eles não tinham como reagir, eles não tinham ânimo, porque ali era bem provável que aqueles reis sairiam mortos, ou por alguma infecção, ou de repente o Adoni-Bezeque acordava de repente de mau humor, e falava: eu vou matar o primeiro que estiver debaixo da minha mesa. Então se entrega. Perdemos o vigor, perdemos a força, nos conformamos com a vida que temos, nos conformamos com as situações que se manifestam e não oferecemos mais resistência. Sem eles perdemos a força. Pessoas enfraquecidas nos dias presentes, que não conseguem mais lutar, que não conseguem mais se levantar, que não conseguem mais reagir diante das suas lutas. A quarta coisa que esse rei trazia, ao colocar aqueles homens naquela condição, era também tirá-los da comunhão. Nós vemos que o polegar é o dedo que pode tocar todos os outros dedos. Então aqueles homens, ao serem amputados, eles perdiam a sua proximidade com familiares, com seus súditos. Eles agora viviam debaixo da mesa de um estranho. Eles perdiam a comunhão, eles estavam distantes dos seus próximos, das pessoas queridas. E muitas vezes o inimigo quer nos trazer nesse tempo esse isolamento, nos trazer essa condição de falar: olha, eu tenho que ficar sozinho, eu tenho que viver sozinho, eu tenho que sofrer a consequência das minhas lutas sozinho. E é interessante que existem pessoas que falam que hoje você não precisa nem congregar, que você não precisa ir para a igreja para você ter Deus, para você poder se relacionar com Deus. Com certeza quem está falando isso já foi amputado há muito tempo, porque a palavra de Deus nos garante que é no meio do ajuntamento que Ele libera a sua bênção, é no meio do corpo de Cristo que Ele traz a sua glória. Então, quando nós estamos aqui juntos, como diz lá em Mateus 18, que aonde houverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei. Nós estamos no lugar onde a presença e a glória do Senhor é derramada, no lugar onde eu não estou só.
Às vezes nós estamos aqui e podemos até falar assim: olha, eu não gosto muito de ir lá, porque de repente tem uns irmãos que não me olham direito, que de repente eu tenho uma impressão que os caras não são legais. Mas às vezes, sabe o que está acontecendo? É uma impressão. Porque muitas das pessoas que nós achamos que de repente não deveriam estar próximos de nós, são pessoas que quando nós nos aproximamos, vamos descobrir que são pessoas que podem nos abençoar e muito, que podem ajudar em oração sobre as nossas situações, que podem de repente estar conosco ali, de repente até nos trazendo uma outra visão sobre aquilo que nós não estamos conseguindo ver. De repente nós vamos entender que no corpo, corpo cura corpo, que no corpo nós podemos então encontrar uma palavra de ânimo, podemos de repente sermos vencedores, mas através do isolamento nós acabamos nos enfraquecendo. A brasa sozinha ela se apaga. E o Senhor hoje tem nos falado para que nós realmente sejamos atentos e não nos distanciemos e deixemos de ter comunicação, de termos entendimento e comunhão entre os irmãos. Amém? Porque assim nós seremos vitoriosos. Porque as nossas mãos, elas estão firmes. E elas trabalham juntos, cada dedo faz a sua função, cada um fazendo com que de repente as coisas aconteçam. Então, não se sinta só, amém? Se você precisar de aconselhamento, pode me procurar. Pode procurar a pastora Roseli. Se você precisar de oração, olhe para o lado direito aí. Olha para o lado esquerdo aí. Olha aí. Você tem várias opções. Agora, eu oro por você, tá? Não se sinta só. Não fique só. Busque ajuda. Vamos conversar, vamos orar, vamos entender que Deus nos colocou aqui com um propósito. De fazer com que aqui nós sejamos testados, purificados, que nós passemos, né, pelo processo da luta, da guerra, para juntos irmos todos para a glória. Amém? Então vamos lá. Deus tem um propósito, e você é importante. Não pense que, mas eu não tenho talento, eu não canto, não, você tem o seu papel sim. O Senhor te trouxe aqui porque Ele tem para você algo especial. Eu tenho certeza que eu estou falando aqui com pastores, que eu estou falando aqui com missionários, que eu estou falando aqui com levitas, com adoradores, com pessoas que têm talento, e que muitas vezes está aí intimidado, porque, o que vão falar, o que vão pensar. Venha e entregue o teu melhor ao Senhor, e assim, no nosso ajuntamento, a glória do Senhor é derramada, em nome de Jesus Cristo, amém? O quinto ponto, ou a quinta reação que esse rei fazia, através dessas amputações e dessa humilhação, de colocar esses homens debaixo das suas mesas, era trazer desequilíbrio. É interessante porque, como eu disse, o polegar do pé, ele exerce uma função tão importante que ele nos traz condição de estarmos eretos. Então, se o polegar do pé é cortado, eu já falei que o pinote, né, o impulso, não é possível dar. Então a pessoa, quando estava com os seus dedos, seus polegares amputados, ele não tinha o seu equilíbrio, e por isso, podia deixar até esse cara fugir, porque ele não conseguia, ele não tinha coordenação, ele iria em algum instante cair, ele iria em algum instante se descontrolar. E hoje, esse mesmo inimigo quer nos trazer a condição de nós hoje andarmos nesse desequilíbrio. Talvez seja um desequilíbrio emocional,
Quantas pessoas estão desequilibradas nas suas emoções, que brigam por coisas que não deveriam, que explodem por pequenas coisas, que choram, que se deprimem, que sofrem excessivamente, simplesmente por suposições, por notícias, por coisas que ele nem sabe se é verdade ou não, mas perde a razão, fica fora do centro, fica na loucura, desequilibrado, briga com quem não tem nada a ver, coloca a culpa, começa a viver um verdadeiro turbilhão de confusão na mente, simplesmente porque perdeu o seu apoio. E em nome de Jesus, o Senhor tem nos chamado a nós vivermos algo poderoso. Mas quando nós estamos desequilibrados, saímos do culto hoje, glória a Deus, aleluia, Deus é poderoso, Deus é tremendo, eu vou arrebentar essa semana. Aí chega na segunda-feira cedo. Ai, será? Deus me ama? Será? Ah, ó dia, ó azar. Ah, Senhor, porque eu vivo, porque eu acordei. Oh, que desgraça. E começa. Aí começamos a ver que o desequilibrado, ele anda que nem um maná. Só vale para o dia. No outro dia não presta. O maná não podia guardar de um dia para o outro, né? E às vezes é isso. A minha confiança de hoje, amanhã não presta. A minha fé de hoje, amanhã já não existe. Equilíbrio. Equilíbrio. Pessoas desequilibradas gastam o que não pode. Pessoas desequilibradas comem até perder o fôlego. Pessoas desequilibradas se desesperam e entram em paranoia por um monte de situações que na verdade nem existem. E o Senhor hoje quer que nós realmente voltemos ao centro. Porque, em sexto lugar, o que esse rei queria trazer a humilhar e amputar aqueles homens, era roubar a postura de filhos do rei, ou a soberania de reis. Aqueles homens eram imponentes, aqueles homens, eles tinham as suas vestes, aqueles homens tinham os seus cetros, aqueles homens tinham o seu reinado, eles tinham o seu exército, eles eram homens imponentes, poderosos, eles tinham territórios. Agora, quem olhasse aqueles homens brigando por migalhas debaixo da mesa, poderia dizer que aqueles caras tinham alguma soberania? Que algum dia eles foram alguém importante? E o inimigo quer nos tirar justamente aquilo que nós temos e que o Senhor estabeleceu sobre nós. Começamos a nos achar as piores pessoas do mundo. Achar que nós nunca vamos dar certo, que nada vai prosperar em nossas vidas, que nós não vamos conseguir ir além, que as coisas não vão fluir, que os nossos filhos vão se perder, que as coisas vão dar errado. Nós começamos então a achar que nós não somos príncipes, princesas, reis, rainhas, mas que nós somos plebe, que nós somos qualquer um, que nós nunca atingiremos a maturidade ou a estatura de alguém importante. Ele também queria levar aqueles homens à miséria, brigar por causa de migalhas. Quantas pessoas que tiveram a sua fé completamente destruída por causa da sua vida financeira. Quantas pessoas que acabaram se mutilando,
trabalhando, fazendo coisas que de repente comprometia a sua vida com Deus. Miséria. Muitas vezes nós estarmos lutando e guerreando por coisas que não vale a pena. Por coisas que não têm menor valor. Mas que para nós parece que é a única maneira de sobrevivermos. Por isso tem pessoas que já sabem que deveriam ter saído do lugar do qual trabalham há muito tempo. Mas é migalha, está pingando. É melhor isso do que nada. Né? Mas há uma lei na física que diz que 2 corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Então, como que eu posso ir para o lugar bom se eu não saio do lugar ruim? Como que eu posso achar uma porta melhor se eu não quero sair da que está de repente ali, me comprometendo, me roubando? Aqueles homens não tinham opção. Aqueles homens eram reis, eram homens que davam banquetes. Se você já assistiu aqueles filmes onde tem os reis, né? Tinha aquelas uvas gigantes, que tinha até o cara pega aquele pernil inteiro, assim, e abocanha, né? O cara está ali comendo, enchendo a cara de vinho, né? Aquela coisa assim, aquela fartura. E agora aquele homem fica ali debaixo, torcendo, ou que o cara deixe cair uma coxinha, que o cara deixe cair uma uva. Deus te chamou para ocupar os lugares altos. Deus te chamou para poder viver coisas poderosas. A miséria quer tirar a soberania e tudo o que nos identifica como príncipes ou herdeiros da promessa. Sem dizer que, com certeza, esses reis, eles nem sabiam mais o que eles eram. Mas hoje, o Senhor quer que você entenda que todo o poder de Adoni-Bezeque foi subjugado. Porque mesmo diante da imponência dele, Deus trouxe a mudança de sorte ao povo judeu. Que toda a sua maldade, porque na história fala que Adoni-Bezeque era um rei sanguinário, cruel. Ele não se contentava só de conquistar, ele tinha que simplesmente destruir. Ele destruía cidades inteiras. Ele assolava, ele simplesmente queria mostrar que ele podia fazer o que ele quisesse. Mas um dia, ele provou do próprio veneno ao ser derrotado pelo povo de Deus. E hoje, o que o Senhor quer que você entenda é que aquilo que Adoni-Bezeque veio para tirar e roubar, o Senhor dos exércitos veio para restituir e estabelecer sobre as nossas vidas. Por isso, este rei encontrou o rei que nunca foi derrotado e nunca será. Quem é esse rei? Quem é esse rei? Esse rei, ele é alguma coisa tua? O que ele é? É teu pai? Teu pai é fera, hein? Se nós temos um Deus tão poderoso, você está entendendo como que vai ser essa batalha? Adoni-Bezeque começou a ter a sua sorte mudada quando ele encontrou o Senhor dos exércitos, quando ele encontrou o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o Deus poderoso, aquele que nos adotou,
e que nos chamou para sermos filhos, e que através do seu Filho, colocou sobre nós uma herança poderosa, nos tornando assim, imbatíveis. Amém? Vira para a pessoa do teu lado e fala, você é imbatível. Amém? Salmo 93, 1 e 2 diz, o Senhor reina, vestiu-se de majestade vestiu-se o Senhor e armou-se de poder. O mundo está firme e não se abalará. O seu trono está firme desde a antiguidade. Tu existes desde a eternidade. No Salmo 47, 7 e 8 diz, pois Deus é o Rei de toda a terra. Cantem louvores com harmonia e arte. Deus reina sobre todas as nações. Deus está assentado em seu santo trono. 99, 1 e 2, o Senhor reina, as nações tremem, o seu trono está sobre os querubins, abala-se a terra, grande é o Senhor em Sião, ele é exaltado acima de todas as nações. Nós vemos que o nosso Deus é poderoso, e quando nós aqui estamos reunidos e oramos e clamamos e apresentamos as nossas dificuldades, nós estamos apresentando a um Deus poderoso, que pode fazer todas as coisas, o Deus criador de todas as coisas. Por isso eu não serei abalado, por isso eu não serei derrotado, por isso a cura virá, por isso a restauração se manifestará, por isso o mar vai se abrir, tudo o que for necessário para que você vença, porque o teu Deus é poderoso para isso, em nome de Jesus, aleluia. Amém? É hora de entendermos quem é Deus, para que nós possamos saber que nós podemos enfrentar. A coisa que eu mais senti falta na minha vida foi um irmão mais velho, porque sempre que eu arrumava uma briga, não havia quem me defendesse. Às vezes eu arrumava briga quem tinha irmão mais velho, aí eu também tomava pior. Mas nós temos um Deus que vai lutar as nossas batalhas, que não vai nos deixar na mão. Será que existe algo grandioso que Deus não possa fazer? Será que existe uma batalha tão intensa que o Senhor não possa ter vitória? Será que existe uma dívida tão grande que Deus não possa pagar? Será que existe uma enfermidade tão cruel e tão avançada que Deus não possa interferir? O apóstolo Paulo disse, eu tudo posso naquele que me fortalece. Então não há impossível para Deus, e nem há impossíveis para aqueles que creem em Deus. Por isso, em nome de Jesus, levante a tua mão e declare, eu venci. Em nome de Jesus, nada irá me parar. Eu não derramarei mais uma lágrima pelas minhas lutas, porque o Senhor já me deu vitória. O dia de cantar chegou. Em nome de Jesus. Aleluia! Dá uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus! Amém? O Deus dos exércitos chegou ali. E também chegou em nossas vidas. E Ele nos libertou. Você imagine só, estávamos escravos, estávamos condenados, estávamos sentenciados a como estarmos ali debaixo de alguma mesa, comendo migalhas, estarmos ali humilhados, enfraquecidos, desequilibrados, mas de repente chegou o Senhor e nos libertou, quebrou todas as cadeias, quebrou todas as prisões, Ele nos colocou em liberdade, não para que nós pudéssemos falar, poxa, e agora?
Ele nos colocou em liberdade para vencermos. Em Gálatas 5, versículo 1 diz: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Amém? Foi para a liberdade que Ele nos libertou. Então não permita entrar novamente no jugo de escravidão. Não permita mais ouvir histórias de que você não pode, de que você não consegue, de que você não é amado, de que você não é especial. Não permita que ninguém te escravize, porque Ele te libertou. E por causa disso, você alcançará lugares altos. Ninguém pode impedir aqueles que estão debaixo de um envio poderoso de Deus. Ele te colocará nos lugares de vitória. Eu sou livre. Amém? Nada pode nos prender. Em Romanos 8,15 diz: pois vocês não receberam um espírito que vos escravize, para novamente temer, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Amém? Então nós vemos que o herdeiro tinha a porção dobrada dos demais herdeiros. A partir do momento que nós vemos que nós somos herdeiros de Deus, e aqui fala que co-herdeiros com Cristo, quer dizer que a porção do primogênito também é a mesma porção que está destinada a mim. Então eu tenho também sobre a minha vida a porção dobrada que o Senhor liberou. Além de eu ser livre, além de eu ter essa condição de filiação que Ele estabeleceu, Ele ainda quer que eu participe da sua glória. Ou seja, que tudo aquilo que Ele pode realizar de impossível, que tudo aquilo que Ele pode fazer de excelente, Ele quer que se manifeste através das nossas vidas. Deus era conhecido no Velho Testamento, abriu o Mar Vermelho, numa coluna de fogo, nuvem. Ele fazia sinais, prodígios, fazia tantas coisas poderosas. Mas hoje, Ele é conhecido através da tua vida. Amém? Amém? Quem é o Deus que as pessoas estão conhecendo através de você? Quem é o Deus que você tem apresentado ao Senhor, ao mundo? Porque às vezes as pessoas falam: puxa, nem eu quero. O cara parece que nem ele sabe direito o que Deus quer, que Deus pode, que Deus faz. Mas em nome de Jesus Cristo é tempo de você se levantar e realmente se mover no sobrenatural de Deus. É tempo de você entender que o Espírito Santo está disposto a cada um de nós. Ele canta asteriei salalabás, Ele quer se manifestar sobre a tua vida, Ele quer te encher de glória, Ele quer que você ande, não por aquilo que a tua força pode, mas que você ande pela fé. Os teus olhos podem não enxergar nada, mas você sabe que aquilo que é excelente é para você. As pessoas podem falar: é impossível, mas você vai falar: eu sei que no meu Deus eu tudo posso, nada irá me impedir. Liberdade. Eu não vou andar aprisionado, intimidado. Eu não vou andar aí como um coitado, porque eu sou príncipe, herdeiro da promessa. O Senhor veio também, através dessa vitória, trazer a restauração da identidade. O Adoni-Bezeque tirou a identidade daqueles homens ao mutilá-los. Mas o Senhor vem restaurar a nossa identidade. Em Gálatas 3,5 diz: fazemos parte da promessa do Senhor. E aquele que lhes dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra. Considere um exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi imputado, creditado como justiça. E sejam certos, portanto, de que os que são da fé,
Estes é que são filhos de Abraão. Uma identidade. Nós somos filhos de Deus. As promessas que foram estabelecidas na palavra do Senhor, que passou por Abraão, Isaque, Jacó, as promessas que o Senhor foi colocando ali, e elas foram sendo estabelecidas, e pessoas vivendo suas curas, seus livramentos, os seus milagres, tudo isso está disponível a nós, porque nós temos uma identidade, nós somos filhos de um Deus poderoso. Por isso, quando o inimigo vem colocar, ai, que você é um coitado, que você é um miserável, que você é um perdedor, que você é um fracassado, fale, não. Você está muito enganado. Eu sou filho de um Deus poderoso. E essa é a minha identidade. Quando você vai para uma entrevista de emprego, não entra ali como, ai, por favor, será que tem uma vaguinha para mim? Fala, querido, chega, entre lá. Olha aqui, quem tem a ganhar aqui hoje é você. Você não sabe o milagre que está entrando na tua porta. Você não imagina o que Deus vai fazer neste lugar. A identidade. Amém? Identidade. Diga ao mundo quem você é. Diga as circunstâncias que marca que você tem na tua vida. O apóstolo Paulo falou, eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Eu tenho uma identidade. Vá na força do Senhor. Vá na força do Senhor. Ai, mas eu tenho que ir no hospital porque o médico vai me dar um diagnóstico e eu estou preocupado. Não importa qual seja o diagnóstico. Saiba quem você é. Você é filho do Senhor? Então não se preocupe, independente do que te falarem, Deus vai trazer a vitória. Quando os médicos desenganaram a pastora Roseli, falou, olha cara, não tem mais nada que nós possamos fazer. Já demos todos os antibióticos, já fizemos tudo, não sei o que lá e tal. Liberaram até a Sara, que é a minha filha mais velha, que tinha 7 anos, para poder entrar e se despedir da mãe. Já deixaram tudo, já. Eu falei, o quê? Só, Senhor, tu sabes o quanto eu orei por esta bênção. A seca que eu vivia. Finalmente encontro uma doida, que não sei se enxerga bem, se não bate bem da cabeça, não importa o motivo, mas casou comigo. E agora, Senhor, vai bater as botas? De maneira nenhuma. Eu orei. Eu ficava lá embaixo naquele hospital, andando de um lado por outro. Passavam que eu era louco. Aí me chega um outro pastor também, que era mais louco do que eu. Aí entrou lá, o cara me chega de branco. Aí eu falei, meu irmão, você está na religião certa? Aí, peraí, pastor, peraí que eu já... Aí, daqui a pouco, ninguém podia entrar na UTI, ela estava na UTI, ninguém podia entrar, não podia entrar. O cara me chega lá, pensaram, ô doutor, pode, é o paciente fulana de tal, doutor, pode vir aqui, ó. Aí o cara já entrou lá, já orou, impôs a mão, tacou óleo na cabeça dela, fez... Está aí. Deus tem milagre. Deus é poderoso. Ele tem hoje para você essa identidade.
de que não importa a circunstância, eu tenho um pai que me ouve, eu tenho um pai que cuida de mim, eu tenho um pai que responde ao meu clamor e que pode e vai mudar a minha história. Por isso, em nome de Jesus Cristo, agora você tem que gritar: Abba, Pai, socorro, vem, Senhor, e muda a minha história. Ele vai hoje te ouvir, Ele vai hoje te fazer daqui vivendo poderosos milagres, porque Ele ouve aos seus filhos. Que filho clamando ao pai, e o pai não vai responder? Ele até fala: vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos? Se por acaso ele te pedir um pão, você vai dar pedra? Se ele te pedir um peixe, você vai dar uma serpente? Se vocês que têm coração mau, se vocês que são maus sabem dar coisas boas, imagine eu. Ele quer que você entenda que não vai vir sobre você coisa maior do que você possa suportar, que não virá sobre você umas circunstâncias que você não possa vencer. Por isso, em nome de Jesus, saiba quem você é no Senhor. Ele veio trazer a restauração do equilíbrio. Aquelas pessoas que estavam ali entregues, aquelas pessoas que estavam derrotadas, 70 reinos dominados, subjugados por aquele homem, humilhados, passando por todo tipo de destruição, com as suas emoções em frangalhos, agora recebe uma palavra: olha, o Senhor trouxe libertação, o Senhor vem usando o povo de Israel para quebrar o jugo. Aquele homem que agora dominava sobre 70 reis, agora também estava com seus polegares amputados e estava debaixo da mesa, porque o Senhor era poderoso. Ele veio restabelecer o equilíbrio. Em Provérbios capítulo 3, 21 diz: meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio, nunca os perca de vista, trarão vida a você e serão um enfeite para o seu pescoço. Então você seguirá o seu caminho em segurança e não tropeçará. Então, quando se deitar, não terá medo, e o seu sono será tranquilo. Amém? Sono tranquilo, ter paz, equilíbrio, é saber que o Senhor está no controle de todas as coisas, que por pior que seja a notícia, Deus vai dar um jeito, Deus vai fazer algo, Deus vai abrir uma porta, Deus vai restaurar, Deus vai tocar. Ai, mas o meu marido, a minha esposa, coloca nas mãos de Deus, entrega, coloca. Às vezes você quer matar, mas não, põe na mão de Deus, que Ele vai cuidar, que Ele vai dar a ele um start. Nossa, não é que ele está uma bênção, não é que ela está uma bênção. O equilíbrio vai se estabelecer. Em Provérbios 9:9 diz: instrua o homem sábio e ele será ainda mais sábio, ensine o homem justo e ele aumentará o seu saber. Vemos que Salomão define sabedoria como prudência. Ser sábio é ser prudente. E se nós procurarmos o dicionário, a melhor definição de prudência é equilíbrio. Então, o equilíbrio é aquilo que nós não vamos aprender numa universidade, não vamos aprender com pessoas, mas é algo que Deus disponibilizou e colocou sobre nós. A condição de nós sabermos que no Senhor nós podemos descansar, que Ele está trabalhando por nós. Existem coisas que não adianta entrar em desespero. A própria palavra fala que as nossas preocupações não acrescentam um só segundo ao nosso dia. Então tem coisas que não adianta, é colocar nas mãos do Senhor e realmente dormir, descansar, ter prudência, ser sábio. Tem palavras que nunca devem ser ditas. Tem coisa que chega na pontinha da língua, mas o sábio sabe que aquilo vai ser uma confusão, e ele se controla. O sábio não sai falando os seus sonhos e planos para qualquer um, porque ele sabe que pode ser comprometido. Ele sabe que existem pessoas que realmente têm más intenções, e a inveja vai fazer com que aquilo que é um sonho
acabe não acontecendo. Então, o equilíbrio está estabelecido com sabedoria. Quando eu ando em sabedoria, eu vou tomar as atitudes certas que não vão permitir que eu entre em descontrole, que eu entre em desespero, que eu viva em loucuras. Eu sei que o meu Senhor vai me dar vitória. Às vezes nós queremos muito algo, mas não é o momento. Eu sei que o meu Deus vai me dar no momento certo. Eu sei que Ele vai dar o sonho, a casa, o carro. Eu sei que talvez até o videogame dos teus filhos, tudo aquilo que de repente são besteiras às vezes se falando, mas que são coisas que acabam nos importunando, porque revela que nós estamos diante de uma impossibilidade. Mas o sábio sabe que no momento certo, todas essas coisas virão, porque ele tem um Deus que é fiel sobre a sua vida. Aleluia. Curve a sua cabeça. Em Romanos 5,17 diz: pela abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Ele derramará a sua graça para nos libertar e fará justiça à nossa causa. Coloque diante do Senhor a tua causa. O que é que tem feito com que você se abale? O que tem feito com que você se intimide? O que tem desafiado a tua fé? Que lutas, que sentimentos nocivos hoje têm crescido no teu interior, a ponto de você entrar em pânico, de você se desesperar, de você perder o prazer de viver? Que notícias têm roubado a tua alegria e tem feito com que você acabe não vendo ao teu redor todos os livramentos, as bênçãos e os milagres que Deus tem feito no seu dia a dia? Nesse instante, comece a falar com o Senhor. Talvez hoje existam machucaduras, assim como aqueles homens que estavam amputados debaixo daquela mesa. Talvez hoje nós nos encontremos assim, sem perspectiva de futuro, sem condições de sonhar. Talvez as únicas coisas boas que possamos ter na memória são coisas que aconteceram no passado, mas que não cremos que podemos viver coisas novas hoje. Comece a falar com o Senhor. Comece a falar com o Senhor. Aleluia. Ore. Abre o teu coração. Coloque diante dele aquilo que tem te escravizado. Aleluia. Ele está aqui para te ouvir.